Bom estarmos aqui. Amém. Bom estarmos reunidos. É interessante que existem muitos atrapalhos para que você não esteja reunido. Cumpre a você vencer. Chances e situações para que você não venha reunir-se, congregar-se, vai ter de monte. Por isso que a igreja, ou o local de reunião dos crentes, tem também o seu lugar, a sua importância na nossa vida. Eu já vi pessoas dizendo: eu sirvo a Deus sozinho. Não serve. Porque não, pelo menos vai ter uns 20 a 30 mandamentos que você não vai conseguir cumprir sozinho. Amai-vos uns aos outros você mesmo. Servir uns aos outros você mesmo. Não vai dar. Tem vários mandamentos que você vai ficar em desobediência se você ficar sozinho. Além de ficar muito vulnerável. Porque quando estamos reunidos, oramos uns pelos outros e de uma forma especial Deus nos abençoa, nos fortalece. E quando rogamos que a graça e a paz estejam sobre a tua vida, é uma oração brevezinha e você diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nessa manhã a respeito dos dons espirituais. Nós já começamos a trazer uma mensagem aqui nessa igreja e decidimos tratar de pelo menos alguns dos dons conhecidos, lembrando que não fechamos a lista. Eu entendo que a Bíblia não deu uma lista fechada e nós também não devemos fechar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, ou seja, como ele quer, ou conforme necessita. Eu entendo que talvez hoje tenha dons do Espírito Santo que não tinha na época de Jesus Cristo, nem na época de Moisés. Por quê? Porque pode haver necessidades hoje que não existiam naquela época. Pode ter hoje o dom de informática, Eric? Graças a Deus, né? Tem que ter. Uma capacidade especial para alguém lidar com tecnologia para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então, logo de início, já vamos deixar claro aqui que dons significa capacitação dada pelo Espírito Santo sobre os filhos de Deus para fazer algo que Deus deseja. Se você entender dons assim, vai ficar muito mais fácil o restante. Agora, se você vê dons numa dimensão de mistério, de ocultismo, de misticismo, de coisa que incompreensível, você vai sofrer. Mas está revelado que o Espírito Santo dá os dons conforme Ele quer, a cada um. Isso é muito importante. Todo filho de Deus, remido por Jesus Cristo, tem pelo menos um dom espiritual. Pode ter mais, mas pelo menos um dom é dado para você cooperar, operar junto na grande obra de Deus. E hoje queremos destacar pelo menos 3. Nós vamos falar sobre os dons relacionados à assistência social, que seriam o dom de ajuda, o dom da misericórdia e o dom do serviço. Ainda que eles pareçam iguais, ainda que pareça que não haja diferenciação, de certo modo existe sim. E nós queremos ver, primeiro, o que são esses dons. Segundo, entender na Bíblia como que eles agem, quais seriam as possíveis tarefas e também os perigos. Porque lembre, mesmo que o dom seja dado por Deus pelo Espírito Santo, o vaso é de barro. Ainda que quem dê ser perfeito, quem dá esse dom seja perfeito, quem recebe é imperfeito. De tal modo que você pode receber um dom do Espírito Santo e usar de modo errado. Eu sei que isso é terrível, mas é uma verdade, não tem como negar isso. Muitos irmãozinhos sinceros que amam a Deus, tementes a Deus, recebem os dons do Espírito Santo e esses dons são usados de modo equivocado. Alguns chegando até mesmo à beirando da maldade. Usar de forma
pecaminosa. Porque eu entendo que quando você usa errado, por ignorância, não se constitui pecado, mas quando você usa errado, deliberado, constitui-se pecado sim. Porque houve um uso deliberado de um dom que Deus te deu, de forma que não glorifique o Senhor. Então vejamos, hoje quero falar sobre o dom de misericórdia, o dom de ajuda e o dom de serviço. O dom de misericórdia, Marcos 9:41. Se você quiser estar anotando, a gente vai ler várias passagens bíblicas. Caso você perca alguma, depois você me pergunte e eu te passo novamente. Marcos capítulo 9, versículo 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água fria em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Então o que seria misericórdia? É você ter verdadeira empatia por pessoas com problemas físicos, emocionais ou psíquicos e expressar compaixão por meio de atos concretos, espelhando o amor de Cristo. Uma outra palavra para esse dom de misericórdia seria diaconia. Ou seja, a pessoa necessita do teu auxílio, você percebe essa necessidade, quando é necessidade física, emocional, psíquica, e expressa compaixão por meio de atos visíveis, atos concretos. Bom, nesse sentido, todos nós devemos ter misericórdia. Sim, todos nós. Mas quem tem o dom de misericórdia, esse ato é mais natural, flui. É algo que flui. Enquanto a misericórdia naquele que não tem o dom é um dever e ele vai cumprir, e quem tem o dom, ele faz naturalmente. Pois bem, esse dom de misericórdia, ainda que seja parecido com o dom de serviço e de ajuda, ele está mais relacionado com situações físicas, emocionais ou psíquicas, com alguém que está com problema, uma enfermidade, uma dificuldade familiar, uma dificuldade consigo mesmo, precisando de uma orientação. Então está relacionado com isso. Nós poderíamos ver várias coisas, mas outra passagem, Tiago 2, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver carecido de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui uma situação específica da aplicação do dom de misericórdia, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17. A pessoa necessita, você tem condição de ajudar, você fala, ide em paz, sem a ajuda que você tem condição. Isso é no mínimo uma atitude errada. Mas quem tem o dom de misericórdia vai perceber naquela situação um momento abençoado para prover, para suprir, para ajudar. É tremendo ver que diversos irmãos têm esse dom e não sabem. E exercem, mesmo sem saber. Mas quando você sabe, fica melhor. Quais seriam as possíveis tarefas de quem tem o dom de misericórdia? Aconselhamento, trabalho com mães solteiras, trabalho com deficientes, com pessoas envolvidas com drogadição, visitação a doentes, oração intercessória, até mesmo o serviço da diaconia, precisa que haja pessoas com esse dom. Então tem várias tarefas no quais você pode exercer. Quais seriam os perigos do mau uso desse dom? Mas pastor, pode ter misericórdia usada errado? Pode, a gente vai ver que pode. Ver o mundo de forma negativa.
Reagir a casos isolados sem descobrir as causas da miséria. Por exemplo, a pessoa está na pior, você vai lá e vai dando dinheiro para ela e ela usando para comprar crack. Não percebeu que o dinheiro estava sendo usado de forma errada, que a tua ajuda, ao invés de ajudar, estava atrapalhando. Outro exemplo, projeção. A gente vai falar muito quando for conversar a respeito dos outros dons. Projeção. Taxar de sem misericórdia aquele que não faz igual a você. Olha, mas como o fulano tem um coração duro, será que ele não está vendo? Será que ele não pode ajudar? Às vezes ele não tem a mesma visão que você está tendo, você que tem o dom de misericórdia. Esses são alguns dos perigos. Mas vamos para adiante. O dom de serviço. Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27. Lucas 22, versículo 24 a 27. Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 27. Olha que interessante essa passagem. Diz assim, Lucas 22, 24 e diante. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre todos, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O que Jesus estava nos ensinando aqui? Que o serviço é algo que faz parte da essência cristã. Mas ao mesmo tempo que o serviço faz parte da essência cristã, tem pessoas que têm o dom do serviço. O que é isso? Reconhecer aonde se engajar por uma determinada tarefa que possa ser realizada usando os meios disponíveis para atingir determinado alvo. Por exemplo, um cargo. Vê o que tem que ser feito e faz ou ajuda a fazer. O dom de serviço está relacionado geralmente com instituição, mais do que propriamente com pessoas. Um exemplo, você olha aqui, as cadeiras estão bagunçadas. Chegou, por qualquer motivo, as cadeiras não estão em ordem. O que custa você ajudar a arrumar? Isso faz parte da obrigação cristã. Quem está dando serviço vai arrumar com muita alegria. Quem não tem vai começar a murmurar contra os diáconos. Vai procurar achar culpado, sendo que você tem condição de ajudar e fazer. Vamos lá. Quais seriam as tarefas possíveis de quem tem o dom de serviço? Trabalho braçal, hospitalidade, cuidar de espaços para reunião, jardinagem, cuidar das crianças, digitação, ministério de mídias, coisas relacionadas a fazer com que a obra de Deus institucional flua, funcione, tenha mais eficácia. O quanto é necessário isso? Que irmãos que têm essa capacidade se envolvam e ajudem. Quais seriam os perigos de quem tem o dom do serviço? Fazer o trabalho dos outros tornando dependente. Ninguém faz, eu faço. Não, às vezes você tem que deixar um pouquinho os outros também fazerem, para não torná-los dependentes de você. Ser explorado pelos outros. Não tem quem faz, manda fulano. Você que tem o dom acaba não percebendo que está sendo explorado. Você não está só fazendo para Deus. As pessoas estão vendo que você tem aquela capacidade, então joga tudo para cima de você. Outro perigo: condenar quem não tem a mesma visão e rapidez para se dispor. Mas será que fulano não vê? Esses são alguns dos perigos. Veja que essa lista e essa relação que estamos fazendo é uma síntese. Não é detalhada, mas já dá pelo menos um norte para você.
Por fim, o dom de ajuda. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais o Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. 1 Coríntios 12, versículo 28. Um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios 12, versículo 28. 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, aqui a palavra seria ajuda, uma das traduções, governos, variedade de línguas. O que faz o dom de ajuda? É a capacidade de reconhecer e colocar suas habilidades a serviço de outros cristãos, para que o dom destes seja mais eficaz, seja mais eficiente. Olha quanto é interessante isso. O dom de ajuda está relacionado a fazer com que o outro voe. Ficou clara essa palavra? Por exemplo, você vê o pastor Hélio, o pastor Anísio tem uma necessidade. Você que tem o dom de ajuda, você chega junto, nos ajuda a ir para frente. Não importa se o teu nome é destacado no boletim, se vai vir uma plaquinha no final da atividade. Pode até vir, mas o teu objetivo não é esse. Você vai ser abençoado, você vai ter o prazer de estar ajudando a que o dom do outro venha a agir, venha a cumprir aquilo que Deus deseja. Quais seriam as tarefas, por exemplo? Apoio a líderes. Irmãos, o quanto o teu pastor, o quanto os teus líderes precisam de ajuda. Não somos super-heróis, não somos infalíveis, não somos inerrantes. Ponha isso na tua cabeça. Tem hora que a gente precisa sim da tua ajuda. Tem hora não, acho que toda hora. Toda hora. E a ideia de super pastor não está na Bíblia, só está na cabeça de alguns que ainda não conheceram as Escrituras. Porque se você conhecer as Escrituras, você vai ver que não é assim. Pois bem, tarefas: apoio a líderes, serviço de telefonema, portaria, ajuda à mudança, secretaria, tudo que venha apoiar que o serviço do outro seja desempenhado. Então o dom da ajuda está relacionado ao ministério de alguém ou ao ministério da igreja, mas de tal forma que aquele serviço venha a fluir. Perigos. Quando eu li sobre isso, eu falei, olha, é algo profundo, difícil até de entender. Síndrome da ajuda. Um dos perigos é a pessoa viver numa síndrome de querer ajudar todo mundo a todo momento e perder o foco da glória de Deus. O foco dela está na ação e não no objetivo. Outro perigo, de ser taxado com essa síndrome. Não é que ele tem, é os outros acusarem ele de ter. E outro perigo também, exagero e novamente gerar dependência. Já que eu tenho o Josué que me ajuda, ô José, dá para você prestar o teu carro para eu ir ali? Você vai fazer o quê? Não, vou ver se tem alguém na esquina e já volto. Ser explorado. Bom, esses seriam os 3 dons que nós queríamos falar nessa manhã: o dom de misericórdia, o dom de serviço e o dom de ajuda. Possivelmente, o Espírito Santo testificou com o coração de alguns aqui, ou da maioria, não sei, que se você tem esse dom, você tem que estar agindo, tem que estar trabalhando. A palavra ministério na igreja se tornou um mistério.
Tem hora que, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Por quê? A palavra ministério significa serviço. E muita gente associou a cargo, associou a título. Se você tem dom, você tem trabalho, você tem algo a realizar, e a realizar para a glória de Deus. Por isso que eu tenho até medo dessa palavra ministério. Vamos criar um ministério de oração. Bom, aí tem lá 2 ou 3 irmãos que oram, o restante não tem ministério? Então, na verdade, ministério significa serviço. E toda vez que você faz com o objetivo de glorificar a Deus, você está exercendo um ministério. Mas vamos falar assim, um ministério institucional, tudo bem. Ministério institucional da igreja de oração. Teríamos que ter os irmãos que têm dons de oração envolvidos nisso. Ah, pastor, eu não quero me envolver. Mas você sente de Deus em se envolver? Sim. Você sabe que Deus está te movendo para isso? Sei. E não quer ajudar? Não. Pecado. Você está pecando. Deus te deu uma capacidade, Deus te deu o dom e você não está usando. Ah, pastor, mas eu tenho o dom de ajudar os outros. Eu quero que os outros consigam exercer tudo que Deus deseja. Dom de ajuda. Você está fazendo isso? Não. Pecando. Porque você sabe e não está agindo. Assim também o dom de misericórdia e o dom de serviço. Por fim, meus irmãos, o que esses 3 dons, pelo menos na minha visão, relacionam-se diretamente com a igreja presbiteriana Filadélfia? Nós precisamos de irmãos com dom de misericórdia, com dom de serviço, com dom de ajuda, falando: eis-me aqui, usa a mim. Estamos à disposição e queremos cooperar nessa capacidade que Deus nos deu. Você vai estar 100% pronto? Possivelmente não. Você vai estar sujeito a errar usando o dom? Sim. Sim. Mas é interessante que quando o dom de Deus na tua vida está a fluir, a obra de Deus é beneficiada e você se sente satisfeito. Lembra das primeiras definições de dons que eu dei aqui? Dom é aquilo que, se for preciso, você paga para fazer e ainda sai feliz. Quem tem o dom de misericórdia vai, cansa, se desgasta, usa seu veículo, usa seu recurso e no final sai glorificando a Deus. Fiz o que Deus quis que eu fizesse. Louvado seja o Senhor. Por último, irmãos, tem que ficar muito claro, tudo que a gente vai falar sobre dons aqui, tanto eu como o pastor Anísio, dom só é dom quando a glória vai para Deus. Dom que a glória é para mim, já é desvio. Não estou falando que você não tem importância, presta bem atenção nisso. Você vai lá e ajuda alguém com dom de misericórdia, ok, a pessoa te agradece, te traz um doce, te traz um presente, sem problema, receba. Mas no teu coração, que você não contemple a vaidade de achar que você, por tua força, pelo teu mérito, fez aquilo, e não render graças a Deus que te deu a capacidade. Dons só são dons do Espírito Santo quando a glória vai para Deus. Você pode ter a honra de fazer algo bem feito, mas a glória e a honra final é do Senhor nosso Deus, é do Espírito Santo que capacita, é do Senhor da igreja que distribui dons para a igreja que a igreja avance, para que a igreja vença. Louvado seja o Senhor. Você que já é um filho de Deus, que já é uma filha de Deus, tem pelo menos um dom. Pastor, eu não sei qual que é, então você vai descobrir. Mas se eu descobrir o que eu vou fazer, você vai começar fazendo. Pastor, e se eu errar? A gente está aqui para ajudar. Então não vai ter desculpa, meu irmão, minha irmã, de você falar: não tive chance de usar meu dom. Você vai ter chance de usar todos os teus dons que Deus te deu. Pastor, você vai me deixar eu pregar lá na frente? Possivelmente não. 4 anos, 5 anos, 3 anos, estudo, preparo. Não é porque você falou que tem o dom que você vai chegar aqui e pregar. A gente vai submeter esse dom à prova natural.
Pastor, eu tenho o dom de pregar. Nunca leu a Bíblia. Pastor, eu tenho o dom de profecia. Não sabe nem quem é o profeta Isaías. Que dom de profecia é esse? Entendeu? Ah, pastor, mas você vai barrar o Espírito? Não, vou barrar as coisas que não são do Espírito. As que não são do Espírito, nós temos obrigação de barrar. Porque se é do Espírito, vai testificar e vai fluir. Quando eu falei que gostaria de pregar a Bíblia, falaram que você tem que ir para o seminário. Eu falei, então vou. Me submeti à igreja. Era uma determinação da minha igreja, eu fui. Fiquei 4 anos no seminário, fiz um monte de curso. Sou melhor que vocês? De modo nenhum. Só descobri que ainda tem que aprender mais. E a gente aprende, ainda descobre que precisa aprender mais. A gente lê, daqui a pouco descobre que faltou ler aquele outro. Por quê, irmãos? Nós queremos fazer o melhor para Deus. E você faz parte desse melhor de Deus. Os dons é exatamente para isso, para que o melhor de Deus aconteça no meio da igreja, aonde Ele deseja, para a glória do Senhor. Fiquemos em pé e vamos orar, já preparando para a ceia. Nosso Deus, te agradecemos pelos dons do Espírito Santo. O Senhor não deu isso para ser confusão não, Pai. Quem faz confusão é a gente. Pelo contrário, Deus, o Senhor deu os dons exatamente para que haja o fluir da Tua graça no meio do Teu povo, para que cumpram aquilo que o Senhor deseja, de tal maneira que do início ao fim é o Senhor em nós e através de nós. Te glorificamos por isso. Também te rendemos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, subiu aos céus. E durante a ceia lembramos disso. Lembramos que nossos pecados só são perdoados por meio de Cristo. Então nesse momento, Deus, rogamos a Tua bênção sobre o Teu povo. Que a nossa memória seja avivada. Que o nosso coração esteja alegre, satisfeito por reconhecer essa maravilhosa graça. Assim, Deus, nos abençoe e consagramos esses elementos do uso comum para a ceia do Senhor. Que haja bênção sobre a vida de todos que vão estar participando e aqueles que ainda não vão participar conosco, que muito em breve venham também a tomar a ceia juntos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podia sentar?